E o presidente Jair Bolsonaro entrou ontem, sexta-feira, com ação no Supremo Tribunal Federal, STF, questionando as decisões no inquérito das fake news, pois, segundo ele, os atos processuais adotados estão contrariando as liberdades individuais e os princípios constitucionais. A ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental contesta, entre outros pontos, a forma como a investigação foi aberta, amparada no regime interno da Corte, e pede a sua suspensão em caráter liminar até o julgamento da ADPF. De acordo com a ADPF, a violação persistente e difusa de direitos fundamentais dos acusados, há uma omissão do Supremo Tribunal Federal em neutralizar os atos destoantes dos preceitos fundamentais e há um claro bloqueio institucional para o aperfeiçoamento da temática, já que a alteração regimental é dependente da iniciativa da Suprema Corte, razão pela qual somente ela pode reparar as violações constitucionais em andamento. O inquérito das fake news apura a divulgação de notícias falsas e ameaças contra integrantes da Corte, e a sua forma de abertura já foi objeto de ação e julgamento no STF. Na ocasião, por 10 votos a 1, os ministros decidiram a favor da constitucionalidade do inquérito aberto pelo próprio tribunal em março de 2019. A ação aberta pelo presidente também é assinada pelo advogado-geral da União, AGU, Bruno Bianco. De acordo com o documento, as medidas adotadas pelo relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, causam desconforto jurídico naqueles que acompanham a tramitação, pois trata-se de um mosaico de fatos sem nenhuma relação aparente de conexão concreta que foram submetidos ao escrutínio investigatório de um mesmo ministro, instrutor, relator, apenas por se enquadrarem em uma classe de fatos, a hostilidade à dignidade da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Tá ok, Júnior? Tá aí o Tony Rodrigues, já está em linha? Ok, então é sobre esse tema, essa ação que o presidente Jair Bolsonaro entra contra o STF, inclusive questionando o inquérito das fake news. Alô, Tony Rodrigues, boa tarde, prazer mais uma vez tê-lo aqui no Jornal Centro-Sul. Tá aí então o prato à mesa, Tony, e a sua apreciação. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os espectadores do canal da TV Centro-Sul. Na verdade, essa ação do presidente Bolsonaro ela é uma reação. O presidente reage contra uma série de medidas que foram implementadas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos. A gente faz uma breve retrospectiva até o dia 7 de novembro do ano de 2019, que foi exatamente naquela data que o Supremo Tribunal Federal mudou o sentido, mudou a interpretação sobre a questão da prisão em segunda instância. Então ali eles liberaram o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Fora uma série de outras medidas e ataques que foram feitos contra o governo federal. Mas vamos centrar exatamente sobre isso. Esse ali foi o primeiro momento em que se atentou contra a estabilidade democrática, contra a segurança jurídica, e isso é atentado. A gente observa hoje uma série de ex-ministros fazendo discursos sobre esse pedido de impeachment, mas eles não querem entender o histórico que existe, né? Muitas vezes a pessoa age e muitas vezes a pessoa reage, porque toda ação ela corresponde, evidentemente, a uma reação. Então, pouco tempo depois, a gente observou que isso propiciou a libertação do presidiário, temporariamente em liberdade, condenado por desvios que implicam em mais de 100 bilhões de dólares, de reais, em desvios que criaram toda a atmosfera de falência da economia no final do primeiro governo Dilma, que ela não deveria nem ter sido reeleita, com 12 milhões e 700 mil desempregados, com 326 mil empresas inúmeras, fecharam suas portas, ou empresas de outros países que foram embora porque não tem o que é seu para ser roubado pelo PT. Então isso é fato. Você pode pegar nas associações de comércio, nas associações de indústria dos estados e
na própria entidade bancária principal, que é a FEBRABAN. São dados disponibilizados para toda a sociedade brasileira nos portais de transparência. Nós temos também 64 milhões de pessoas que ainda hoje permanecem inscritas com dívidas no sistema de proteção ao crédito, SPC e Serasa, porque contraíram dívidas por conta da falência da economia, provocada pelos governos do PT, não conseguiram pagar os seus compromissos. Então, você solta um camarada desse, com toda a implicação de responsabilidade, de corrupção que ele traz nas costas e de repúdio da própria sociedade. Aí, mais adiante, você pega e alivia toda a condenação, porque primeiro se tira a prisão em segunda instância, depois você tira as condenações que já haviam sido perpetradas e reconhecidas por todos os tribunais. Não foi o juiz Sérgio Moro, na época, que condenou o Lula, foram os crimes do Lula e do PT que o condenaram. E tanto o juiz estava certo que os tribunais posteriores e superiores simplesmente corroboraram com a condenação. Foi corroborado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, que era o tribunal de alçada da 13ª Vara Federal de Curitiba, foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça e foi confirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que deu autorização para o STJ confirmar. E depois tira a sua própria autoridade, desmoralizando-se e mostrando-se que ministros são realmente acovardados, como foi dito pelo ex-presidente e presidiário temporariamente em liberdade, naquele áudio famoso em que ele, falando com a Dilma, disse o seguinte: os ministros estão acovardados. Ministros que ele botou ali para defender os seus direitos, né? Ou direitos entre aspas, né? Para defender os seus interesses. Nós tivemos ainda, além desses, que na sua maioria foram colocados pelo Lula e pela Dilma, o Alexandre de Moraes, que foi colocado pelo Temer. Mas todos sabemos que o Alexandre de Moraes foi advogado, foi um promotor de justiça, foi ministro da Justiça. Eu vejo agora essa confusão dele com o Roberto Jefferson, que na semana passada resultou, inclusive, na prisão do Roberto Jefferson ao arrepio da própria lei. Isso aí está sendo dito por juristas, eu estou só repetindo o que dizem os juristas. Conceituados, renomados, procuradores, ao arrepio da lei. Eles foram companheiros de governo. O Roberto Jefferson era o signatário da indicação da Cristiane Brasil, que era sua filha, e aqui eu não estou discutindo conduta de Cristiane Brasil, quem tinha que ter discutido era ele, Temer, quando a nomeou ministra do Trabalho. E ele, Alexandre de Moraes, quando sentou e dividiu com ela a bancada de ministros como ministro da Justiça. Eles estão se estranhando e se desconhecendo hoje, por conta de tantas e quantas situações de abuso que nós vemos praticadas por determinados elementos nas altas cortes superiores desse país. Aí, de repente, você tem uma denúncia contra o presidente de que ele estaria propagando fake news, inclusive um processo aberto no tribunal. Ele está propagando fake news. Em seguida, não, ele não está propagando fake news, ele está divulgando um processo sigiloso. Afinal de contas, isso é fake news ou é divulgação de processo sigiloso? Como é que as pessoas querem que o presidente reaja? Ah, não, mas ele estava defendendo atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos, a pessoa se manifestar publicamente em defesa daquilo que ela acredita, a pessoa dizer o que pensa, o cidadão mandar prender um camarada como o Sérgio Reis, manda prender o Sérgio, aliás, fazer busca e apreensão e ameaça prender o Sérgio Reis, fazer busca e apreensão no deputado Antônio de Paulo e ameaça prender o deputado Antônio de Paulo, prender deputado federal. Enquanto isso, os megatraficantes do Brasil estão soltos pela decisão e determinação do próprio Supremo Tribunal Federal e seus ministros. O André do Rep. Minha gente, esse André do Rep é um dos piores criminosos que pode haver no Brasil, na América do Sul e na América Latina, inclusive com o tráfico internacional de drogas e tudo a bagagem de crimes que traz esse tipo de tráfico, homicídios, perversão de menores, tráfico de drogas e de pessoas, prostituição, estupros, chantagem, extorsão. Está solto. E o Sérgio Reis ameaçado de prisão. Solto e o Sérgio Reis... Aí o cara quer que o presidente faça o quê? O presidente foi lá e apresentou o pedido de impeachment. Está corretíssima a solicitação. Não, mas é porque isso aí poderia prejudicar as relações entre os poderes. O presidente nada pode fazer.
está de mãos e pés amordaçados. Eles podem fazer tudo. Outro dia, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o Senado instaurasse uma CPI contra o governo federal para investigar possíveis crimes na condução da pandemia. O presidente liberou dinheiro para os estados que roubaram o dinheiro, liberou dinheiro para a vacina, que roubaram as vacinas. Aqui o estado do Piauí é um exemplo disso. Sumiram 50 mil doses de vacina. Esse governador entregou 4 milhões e 300 mil reais nas mãos do Carlos Gabas para ele comprar 300 respiradores que não foram comprados. Ele entregou 1 milhão e 300 mil reais na mão do professor Antônio, lá da FAPEP, para contratar uma empresa chamada Tron, no sentido de que ela produzisse 300 respiradores, não foram produzidos. Foi feito um compromisso no valor de 21 milhões de reais com a empresa do senhor Ranieri Pinto para alugar o ginásio Verdão, que já pertence ao Estado. Já é do Estado. Não é do Ranieri Pinto, ele havia terceirizado para ganhar dinheiro fazendo eventos. Aí, como surgiu a pandemia, o governo disse, não, estou precisando. Por que não rescindiu o contrato, já que ninguém estava fazendo evento? Não, ele alugou do Ranieri Pinto, ele quarteirizou. Ele havia terceirizado e depois quarteirizou 21 milhões de reais, fora os 14 milhões que foram gastos na reforma. O jornalista Tony Rodrigues, que está na capital. Tony. Estou em Altos. Continuando o nosso papo, queria que você enfocasse um pouquinho, Tony, essa questão. Primeiro, concluir a questão dos bilhões de empréstimos pelo governo do estado e também a visita do ex-presidente Lula ao Piauí nesta semana. A questão dos bilhões é uma questão relativamente simples, né? Está todo mundo vendo e ninguém faz nada. O governo, quando assumiu, esse governador que está no governo hoje, ele recebeu o Estado com uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais, prometendo que o governo Lula, na época, iria investir no governo do Estado. Como o Lula não investiu, ele começou a tomar empréstimo. Então ele, até o presente momento, já tomou empréstimos de aproximadamente 5 bilhões e 800 milhões de reais, que elevaram o endividamento para quase 8 bi. Até o final do ano, nós teremos endividamento de quase 8 bi e 500 milhões de reais. Mas ele já tem autorização para contratar empréstimos que, ao fim do ano que vem, chegarão a 15 bilhões e 600 milhões de reais. Então, mais do que vai dobrar dentro das autorizações que ele conseguiu, que a Assembleia deu. Então, isso aí seria o Ministério Público, seriam as forças políticas de oposição, seria a sociedade organizada para barrar isso aí e para saber onde está sendo aplicado esse dinheiro. Então, isso aí demonstra que a sociedade piauiense está completamente passiva, aceitando passivamente toda a corrupção que nos aflige. Vocês têm aí um hospital que foi iniciado em 2009, que é o Hospital de Picos. Essa obra, ela já consumiu cerca de 46 milhões de reais em recursos que foram repassados pelo Orçamento Geral da União. O que é que tem lá no Hospital de Picos que justifique tão elevado volume de recursos, desrespeitando o sistema de alternância que é a democracia? Alternância democrática e vigilância de oposição, porque a oposição, governo, ele tem que se fundar no apoio também da oposição. A democracia, já dizia o Otto von Bismarck, é um partido governando e outro partido vigiando. Do jeito que está, nós não temos nem um partido governando e nem um partido vigiando aqui no estado do Piauí. Aqui nós só temos um partido que no governo está nos roubando tanto o dinheiro público quanto a nossa consciência.